Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje o Banco Central liberou uma informação bem interessante, que é o seu IBC-BR, que é conhecido como o Índice de Atividade Econômica do Brasil, uma prévia do PIB referente ao mês de maio. De acordo com a análise da imprensa, o IBC-BR então teve uma queda de 0,11% em comparação a abril, com ajuste sazonal. Eu já falei para vocês algumas vezes, quem me escuta mais, que essa questão de comparar PIB de Brasil, qualquer coisa, de um mês em relação ao anterior, não serve, não dá bons resultados, distorce a realidade. Isso é muito fácil de demonstrar só com um rápido exemplo que todo mundo vai entender. Vamos pensar cada um aí na sua fruta favorita. Quem gosta de melancia, pelo menos aqui no sul do Brasil, vai poder consumir a um preço razoável, um preço reduzido, em janeiro, fevereiro e um pouquinho em dezembro. Já março encarece, abril fica mais caro ainda e a partir de maio o preço fica proibitivo. Por que que ocorre isso? Simplesmente pelo fato de que a safra de melancia no Rio Grande do Sul acontece no verão. Assim como tem vários outros tipos de safra em todos os locais do país, quando é o momento da colheita, o produto fica mais barato e quando não é, ele fica mais caro, porque tem que ser estocado ou trazido de longe e envolve custos de transporte. Simples assim, com o PIB é a mesma coisa. Então, em abril, o que, que nós temos que não temos em maio? A maior parte da colheita de grãos do Brasil, por exemplo. Então, só por esse aspecto, já podemos afirmar que um mês em relação ao outro é muito diferente. E aí falam, não, vamos dessazonalizar a informação. O que, que significa? Tirar as oscilações típicas de cada mês. Mas isso também não está funcionando, pessoal. Normalmente é uma metodologia que eu diria correta. Em alguns casos eu já usei séries dessazonalizadas. Entretanto, nós tivemos algum tempo atrás a tal da pandemia, que num primeiro momento fez com que a maior parte da população ficasse presa em casa, não podendo produzir. É lógico que os indicadores de produção desabaram e quando voltaram a trabalhar, voltaram a fazer suas atividades, houve uma tremenda recuperação e ainda hoje os indicadores da economia estão sim retratando o impacto dessa maluquice que aconteceu com os números da economia brasileira e mundial que viraram de perna para o ar por causa dessa questão. Então, quando eles falam que teve uma queda de 0,11%, não diz nada. Mesmo que a projeção de consenso, ou seja, pega todos os analistas de plantão e diz quanto vai ser o PIB em maio, era de um avanço de 0,05%. Pô, 0,05% é nada. Então vamos parar de bobeira e vamos analisar da forma mais razoável que nós podemos, evidentemente com algum grau possível de erro, porque todas as coisas do nosso mundo, do nosso país, estão suscetíveis a decisões de curto prazo que podem alterar perspectivas, podem alterar decisões. Mas esquecendo isso, pensando que está tudo normal, claro que está, né? Eu vou mostrar para vocês uma ilustração que eu preparei que retrata da maneira mais precisa possível o que, que acontece com o IBC-BR, essa prévia do PIB. Eu peguei as informações, para não ficar muito complicado, desde 2017, final de 2017, 2 anos antes de começar a pandemia. A linha verde mostra o crescimento do IBC-BR, ou do PIB brasileiro, se a gente assumir que eles são certos, nos últimos 12 meses. Então pode-se notar que em 2017 o crescimento da economia brasileira de forma anualizada se manteve entre 1,5% e 1,7%, desacelerando lá no final de 2019 e desabando em 2020 por conta da pandemia. E aí olha só como mergulhou essa linha verde e fez um piscinão aqui no gráfico. Logo depois, quando as pessoas voltaram a trabalhar, claro, houve a recuperação e agora nós estamos assistindo ainda a ressaca dessa recuperação. O índice ainda está crescendo, nós temos um crescimento dos últimos 12 meses fechado em maio último, ou seja, de junho de 2021 a maio de 2022, de 2,66%, o que não é um percentual de todo ruim, mas nós podemos observar, pessoal, isso que eu chamo a atenção, que a tendência
tá de redução desse crescimento de PIB brasileiro. E será que isso aí vai reverter ou não vai reverter? Aí eu vou fazer uma outra medida, que são essas barrinhas avermelhadas, quase cor de vinho. Falando nisso, tá um tempinho bom para tomar um vinho aqui no sul do país. Está chovendo, meio frio, muito úmido. Acho que até vou convidar meu irmão, que está passando os tempos aqui comigo, para tomar um bom do vinhozinho. Mas voltando ao nosso assunto central, o que essas linhas revelam? O IBCBR, ou seja, a prévia do PIB de cada mês comparado com o mesmo mês do ano anterior. E aí nós tivemos aqueles altos e baixos exagerados por conta da pandemia e a recuperação dela, mas nos últimos meses está tendo um fenômeno interessante, pessoal. Lembra que no final do ano passado, a maior parte das pessoas que projetavam a economia brasileira via uma recessão no primeiro trimestre, depois no segundo trimestre? Pois é, apesar de alguns percalços, ela não está acontecendo, e esse é um fato. Olha só, em janeiro houve um crescimento muito pequenininho, mas ele mostra uma clara tendência de aceleração a partir de fevereiro, março, abril, e agora maio fechou com uma alta de 3,74%. Então, pessoal, só mais uma informação a respeito desses dados. Se nós pegarmos janeiro, maio de 2022 a janeiro, maio de 2021, ou seja, ver como é que está o comportamento do BCBR, o PIB brasileiro, grosso modo, nos primeiros 5 meses do ano, nós observamos um crescimento ainda muito modesto de 0,82%. Acredito eu que essa informação vai melhorar, porque a economia brasileira, ela, ao contrário da maior parte das expectativas, ela está em fase sim de aceleração. O risco que eu coloco, de novo, eu insisto em relação a isso, o risco que eu coloco de fechar o ano com um crescimento acima de 2, 2,5%, é simplesmente a nossa Selic, a taxa básica de juros, que é a mais alta do mundo, e isso cedo ou tarde pode impactar em vários segmentos da atividade produtiva brasileira. Eu já mostrei no Fora de Curva de ontem, numa das edições, porque teve duas, que o consumo de produtos duráveis aqui no Brasil, sim, realmente está caindo em função desse elevado custo financeiro. Mesmo assim, de acordo com a tendência atual, eu repito, o PIB brasileiro de 2022 vai fechar do lado positivo e acima de 2,5%. E aí vem meus amigos que são anti-Bolsonaro e vai dizer: tu é um bolsonarista, ou você é um bolsonarista, de acordo com a região do país. E alguns mais do lado do Bolsonaro vão também me apontar o dedo e dizer: tinha que falar que o Brasil está muito melhor, porque tem vários indicadores, o país está crescendo. Olha, sinto muito, mas eu só procuro dizer o que os números me dizem. Eu não tenho tendência política, eu acredito sim na livre iniciativa, que é a melhor forma de gerar mais riqueza para mais pessoas, em vez de uma economia planificada, onde poucas pessoas mandam em tudo. E minhas convicções em termos econômicos acabam por aí. O resto é tudo uma grande caixinha de surpresa, especialmente no mundo em que nós estamos vivendo nesse momento, completamente bagunçado, e cada dia um aprendizado. Uma outra coisa que eu queria falar para fechar o Fora de Curva de hoje é a seguinte: sim, o dado do IBCBR de maio, comparado com maio do ano passado, mostrou um desempenho bastante razoável, bom até, mas isso não significa que o Brasil esteja de vento em popa. Vamos fazer uma comparação, gente, que eu ousei fazer, e aí eu vou receber pedra de tudo que é lado, mas azar, eu quero falar a verdade aqui. Se eu fizer uma comparação, diríamos assim, singela, dos últimos 12 meses do PIB brasileiro pelo IBCBR, ou seja, de junho de 2021 a maio de 2022, e comparar o volume de tudo que foi produzido aqui no país com 9 anos atrás, ou seja, entre 2012 e 2013, nós temos uma queda ainda de 2,87%. Isso significa que nos últimos 9 anos, em função, em primeiro lugar, da maior recessão que ocorreu na história econômica do Brasil
entre 2014 e até 2017, em segundo lugar, pelos efeitos do fica em casa na pandemia, sim, nós ainda estamos mais pobres do que quase uma década atrás. E é isso que deve nos preocupar, não essa discurseira, esse debate político maluco que nós estamos vindo aqui, que pegam meias verdades de um lado e meias verdades de outro e contam uma mentira inteira para toda a população brasileira. Nós devemos, sim, ser muito críticos em relação ao que nós estamos ouvindo, porque nós precisamos colocar esse país para trabalhar bem, para desenvolver. E não é por paixonite política e não é por pessoas que batem no peito e dizem eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou acabar com isso, eu vou fazer aquilo, que nós vamos buscar realmente o caminho do desenvolvimento do nosso país. É sim, olhando as informações de maneira criteriosa e buscando o melhor recado que elas podem nos dar, não para reforçar nossa convicção, mas exatamente para nos dar um caminho para melhorar. E é isso, gente. Por hoje não tem nada mais a dizer. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça. Deixe seu like, compartilhe esse material com a sua rede de contatos e principalmente inscreva-se aqui no nosso Fora de Curva. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês, especialmente aqueles que assistiram até o final. Um forte abraço, até breve, tchau.